Boa tarde para vocês aí no Brasil, boa noite aqui em Israel. Nosso tema de hoje da nossa aula é o conceito da liberdade no judaísmo. Em hebraico chamamos isso de Hag Herut, a festa da liberdade. Pesach, que se aproxima, que vamos comemorar nesse sábado à noite, é conhecido também como a festa da liberdade. É, entre os vários nomes que tem, festa da primavera e outros nomes, e falamos já em outras aulas sobre o tema no Pessah do ano passado, está gravado dentro do nosso site do YouTube de Lilmod Português. Lá temos aulas para todo mundo e aulas já de mais de um ano de temática judaica. No Pessah do ano passado falamos com mais detalhes sobre todos os nomes da festa, o histórico da festa. Hoje eu quero trazer para vocês o conceito da Herut, da liberdade, o que que isso de verdade significa. Existem algumas palavras em hebraico para liberdade. Um dos nomes populares chamamos de Hofesh, usado no conceito de Bechirah Hofshit, de livre escolha, livre opções. E Herut, que é um dos termos usados na Torá, em especial quando escrito as tábuas da lei, usa essas mesmas letras com a palavra Harut. E aqui mora o segredo sobre o que é a liberdade no judaísmo. A gente já antecipa contando a resposta do que é liberdade no judaísmo e vamos com detalhes, abordar algumas etapas sobre essa questão dessa liberdade. Então, na verdade, um dos nomes em português que a gente pode traduzir para isso seria emancipação. Emancipação no judaísmo, tornar-se livre de escolha, é um conceito que ele é importante no mundo em geral, mas na lição judaica está relacionado com a liberdade de uma pessoa de se libertar de alguma coisa que aprende. E, a priori, a gente vai falar talvez da história egípcia, do período que os judeus saíram de lá, como libertação da escravidão, mas não somente da escravidão física, mas também da consciência que eles estavam presos aos serviços do faraó e não com a liberdade de servir a Deus. Então, falamos de uma liberdade, de uma emancipação, muito além da questão física, e também vai, em especial, abordar essa liberdade espiritual. Então, na Torá, em várias partes, tanto do Pentateuco quanto da parte da Bíblia em geral, quando se fala sobre essa emancipação, essa Herut, eh, não é apenas da questão do corpo, vai muito além disso, vai além da questão física e vai para o metafísico, para a parte mental, espiritual, de servir a Deus. Isso é o conceito judaico, de forma bem resumida, no judaísmo. Ou seja, não é fazer o que eu quero de forma absoluta, ilimitada, sem regras, mas no judaísmo o conceito de Herut, dessa liberdade, ela é moldada por limites muito claros, que são os princípios éticos, morais, religiosos que a Torá nos ensina. E para a gente entender um pouco disso, vamos trazer algumas explicações de algumas dessas etapas. A gente pode falar do Herut eh, físico, que foi a saída da escravidão do Egito. O exemplo mais claro é o que a gente faz na noite do Pêssar, de relatar a saída do Egito, e a gente conta a história da saída do Egito, como chegamos no Egito e toda a história da nação do povo de Israel, desde Abrão até a chegada no Egito. E a saída do Egito é um marco de exemplo dessa liberdade. Estavam escravizados, proibidos de cultuar e servir a Deus da maneira plena, e eles então saíram desse jugo, desse peso que era do sofrimento que tinha no Egito. Então o povo de Israel ficou centenas de anos escravizados, e ele se tornou um povo livre. E a pergunta é: livre para quê? A gente demarca isso especificamente na noite do Pêssar, e demarcamos nos 7 dias que comemoramos a festa, aqui em Israel, 7 dias, fora de Israel, 8 dias. E a gente demarca essa festa, e marcamos esse episódio histórico da saída do Egito, não somente na festa, mas já falamos isso em outras oportunidades, mas todos os dias da nossa vida, todos os dias, de manhã e de noite, lembramos a saída do Egito nas nossas orações, em todas as cerimônias que fazemos, no Shabat, nas festas,
estamos sempre falando em memória à saída do Egito. Ou seja, tem uma força muito grande essa saída da escravidão. Então, uma liberdade que falamos de Pêssar está ligada a uma liberdade física. Li- Literalmente, saíram do trabalho escravo que era do Egito, mas não apenas a parte física, porque quando eles saíram para servir a Deus e irem ao Monte Sinai e lá receber a Torá. Esse era o pedido de Moisés, para que eles pudessem servir a Deus. Me deixe levar meu povo para que possamos servir a Deus. Então, quando eles saem ao deserto, e no deserto eles fazem uma declaração de fé, onde eles aceitam cumprir a Torá, isso na festa de Shavuot, na festa do Pentateuco, festa do Pentecostes, que recebemos as leis de Moisés. Então, lá, esse conceito tribal que sai agora em forma de um povo, com princípios éticos, morais, com um código de leis que vai formatar a nação de Israel, e isso é o que a gente chama a Torá. Estão livres para servir a Deus e cumprir a Torá. Ou seja, dentro do Egito, limitados a essa questão, eles agora estão livres para isso. Então, a palavra Herut tem a ver diretamente com Harut. Harut era como foi feito as primeiras tábuas da lei. Está escrito que Deus deu para Moisés as primeiras tábuas da lei e as letras estavam transpassadas na pedra, como se fossem talhadas, não exatamente talhadas, mas transpassadas na pedra. E esse foi o termo usado em hebraico de Harut. Esse é o primeiro tema. O segundo tema é que essa liberdade ela é uma liberdade espiritual e moral. Ou seja, no judaísmo a gente não fala de um conceito de liberdade de escrever como se fosse algo absoluto, ou seja, em nome da liberdade faz o que quiser. Não. Toda essa liberdade ela está dentro de um conceito, de uma estrutura, de um padrão moral, um padrão ético, um padrão que serve a um conceito espiritual. E a Torá é o nosso modelo para isso. A Torá é o nosso, podemos dizer, código moral, código de leis, não apenas de leis secas, né, no sentido de faça, não faça, mas ele é um código que inspira o ser humano com a sua ação, os exemplos que os nossos patriarcas deram, as histórias que foram passadas, exemplos de como devemos manter um padrão de servir a Deus com todos os mandamentos que não são somente para com Deus, mas para com o próximo, para com a vida que nos rodeia. Então a Torá ela vai fornecer para as pessoas um código moral, um código de leis que vão moldar esse caminho de vida. Como eu vou preservar a natureza, como eu vou preservar o mundo animal, como que eu faço com os meus que me rodeiam, meus vizinhos, amigos, pais, colegas, ou seja, as pessoas que me rodeiam, as leis civis, as leis sociais, ou seja, essa Torá vai servir para mim de modelo, para chegar a um ponto de poder dizer que eu tenho a minha liberdade judaica, né? A capacidade de poder fazer as coisas sem desmerecer o meu papel nesse mundo, ou seja, os mandamentos bíblicos e tudo que a Torá vem trazer para a gente é como se fosse o nosso modus operandi, ou seja, forma de comportamento, como uma máquina. Imaginem vocês que temos um aparelho de televisão ou um aparelho, um celular ou qualquer aparelho tecnológico, e você tem um manual de como deve operar esse aparelho. O botão que liga, o botão que desliga, o que fazer, o que não fazer, não deixar no sol demais, não deixar dentro da água, todas as regras de como devemos utilizar e potencializar essa máquina. Então, a Torá, ela, para o ser humano, ela é um manual de potencializar o ser humano nesse mundo para que ele possa cumprir sua missão e chegar no seu auge, no seu máximo. Então, esse é o papel da Torá dentro dessa visão, ou seja, para que alcancemos a liberdade plena e alcancemos o nosso auge como máquina, como ser humano. Então, eu tenho um molde que é a Torá. Então,
para chegar nessa liberdade plena do judaísmo, que é uma liberdade que vai me fazer chegar ao meu potencial, eu preciso estar dentro dos códigos legais, das leis das mitzvot, porque através delas eu consigo potencializar. Imagine uma máquina que você não só usa o botão de trocar estação, por exemplo, uma televisão que pode fazer mil coisas. Você só troca para ver um canal e outro canal. Você já não faz nada mais. Ou um celular, você pode usar só por telefone, ou você pode hoje um celular fazer milhões de coisas, transformar ele num grande computador. Mas aí você só usa para telefone. Então você não está usando o máximo do potencial que ele tem, né? Então você não conhece as regras, você não conhece os mandamentos. Olha, faz isso, faz aquilo. Isso faz o potencial da máquina funcionar maior. E aqui é a mesma coisa. O ser humano, se ele não vive dentro desse comportamento de mitzvot, ele acaba perdendo o seu potencial, né? Então, essas mitzvot, elas estão dentro, logicamente, de um código que mantém uma relação entre eu e o meu semelhante, entre eu e Deus, como os 10 mandamentos divididos, minhas leis para com o próximo, minhas leis para com o Criador. Então, nesse sentido, é uma liberdade que me dá um potencial de chegar quando eu estou eh, respeitando dentro desse código de leis. E essa liberdade que a gente tem, por exemplo, nos 10 mandamentos, o terceiro ponto, que é exatamente isso. Quando saímos do Egito e recebemos a Torá, logo no primeiro mandamento, eu sou teu Deus, te tirei da escravidão. Ou seja, é, nosso, nosso modo de servir a Deus é tomar consciência de que antes de sair do Egito, estávamos presos ao servir ao faraó, ao servir aos deuses idólatras que tinham no Egito. E agora eu tenho a liberdade de poder servir ao meu Deus, sem obrigação de fazer o que outros me mandam, né? Então, um objetivo de sair do Egito era que eles pudessem receber a Torá, servir ao Criador, e esse era o ponto principal da saída do Egito, o primeiro marco. Esses mandamentos não é somente em acreditar, ok, eu sou teu Deus, primeiro dos 10 mandamentos, né? Ele envolve todo um código que vai entre nós e Deus, não terás outros deuses, etc., não falará o nome de Deus em vão, todo um respeito na questão divina, mas temos todo o lado humano, né? Começando com honrar pai e mãe, depois não matar, não roubar, todas as leis que vêm nos 10 mandamentos e muito mais, essa ideia de que eu posso estar livre, mas eu não estou livre para fazer o que eu quero. Só porque eu estou livre eu posso matar, só porque eu estou livre eu posso roubar. Então, a ideia da liberdade é liberdade para servir ao Criador, ao meu auge. Então, eu tenho os princípios com um código de leis. Não estou livre para fazer tudo o que eu quero, porque senão vira uma anarquia. Esse é o principal conceito. Então, essa liberdade absoluta do homem, que é um quarto ponto a tratar, é, no judaísmo não tem isso de reconhecimento da liberdade da vontade humana. Pelo contrário, a palavra em hebraico, Mitzrayim, saída do Egito, Yetziat Mitzrayim, saída do Egito. Mitzrayim tem dentro da palavra Mitzrayim, tem 3 letras chamadas Yetzer. Da palavra Mitzrayim tem a palavra Yetzer. Yetzer é instinto. E alguns dos nossos comentaristas vão dizer que a saída do Egito é a saída dos Yetzarim, é a saída dos instintos, se liberar dos instintos, os instintos que nos prendem, nos transformam em pessoas escravas a essas vontades. Ou seja, somos escravos das nossas vontades. Então, no judaísmo, o conceito de liberdade é liberdade dessa prisão dos instintos. Não é liberdade de fazer o que você tem vontade. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero ser livre para fazer o que eu quero. Não, não. Isso não é liberdade. Isso é ser escravo das nossas vontades. Isso é ser escravo dos nossos desejos. Então, isso não é liberdade. Isso é escravidão das vontades, né? Vontade de, às vezes, comer, vontade de dormir, vontade de procrastinar, vontade de todas as vontades que o ser humano vai ter. E se a gente fica preso a elas, a gente é escravo a elas. Não é livre, né? Então, às vezes, uma ideia moderna do mundo de que livre para fazer o que quiser, e esse fazer o que quiser não é exatamente liberdade. A gente acaba ficando preso às, às nossas, aos nossos desejos, às nossas vontades humanas, né? Humanas, materiais. Então, a escolha essa, às vezes, não é uma escolha de liberdade, é uma escolha de carência, de necessidade, de
atração, de estímulo, ou seja, não são exatamente liberdades. Então, as mitzvot, o comportamento legal, as leis, tudo que a gente tem na Torá, vai nos orientar para que a gente possa ter essa liberdade, não das nossas vontades, mas a liberdade de fazer as coisas que têm que ser feitas, o que é o certo de fazer, o que é para o bem para fazer. Porque, por exemplo, se eu tenho vontade de comer, que legal, coma, mas se eu comer tudo que eu tenho vontade, eu não vou fazer bem para o meu corpo vai começar a sofrer, talvez no início vai ficar legal, depois de uma semana legal, depois de 2 anos eu já estou com extra peso, depois de 10 anos já estou obeso, ou seja, eu estou fazendo minha vontade não era comer. Então, o momento inicial pode parecer legal, prazeroso, mas ao longo do tempo você vai ver que não tem nada de bom. Então, tem regras de como você vai fazer as coisas. Essas são as questões de ter esse código legal que vai nos ensinar como manter essa liberdade. Então, a gente pode agir de maneira livre? Podemos, mas acaba sendo prejudicial à nossa forma de viver. Então, os limites que moldam até onde eu posso fazer as coisas que é a minha vontade ou é para servir ao Criador. Se alimentar, descansar, tudo isso é legal, tudo isso é importante. Quanto? Quanto tempo? Por quanto tempo eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Essas são as questões das que vão nos direcionar. Como eu posso ter uma liberdade absoluta? Isso é no lado físico, das nossas vontades, dos nossos desejos, tudo mais. Vamos ver aqui uma pergunta que apareceu. Ok. Eh, a liberdade pessoal. Quinto ponto aqui, a liberdade pessoal na vida. Então, a gente pode imaginar que as pessoas hoje veem liberdade pessoal como uma capacidade da pessoa fazer tudo o que ele tem de potencial e ser fiel aos seus valores, naquilo que eu acredito, etc. Então, as pessoas vão achar isso como uma liberdade verdadeira, né? Eu posso fazer o meu potencial, posso me tornar uma pessoa ótima e fazer tudo isso, desde que eu faço isso dentro das leis, dentro de um código moral ético. São os princípios que a gente chama da Torá. Ou seja, a pessoa que tiver liberdade de fazer e expressar tudo que ele tem, ele pode se libertar das paixões, das vontades, dos desejos, sejam carnais, nocivos, coisas que ele pode desejar e não vai fazer bem para sua pessoa, nem física, nem espiritual. Então, uma vez que eu consigo me libertar dessas prisões, seja muitas vezes dos nossos egos, nossas vontades, isso tudo nos leva para uma liberdade, ou seja, o controle de todas essas nossas visões. Então, quando a gente fala de Herut, a festa da liberdade do Egito, muitas vezes as pessoas, em especial, podemos dizer que isso se deu mais ênfase na virada do século XIX para o século XX, os comentaristas que tentam explicar as ideias judaicas do tempo moderno, eles usam esse conceito como liberdade, usar uma calça jeans azul e desbotada, faz o que quer. Não é exatamente isso que a tradição judaica de séculos e séculos vem ensinando sobre o que é o conceito de liberdade, o que é essa emancipação que temos na festa de Pêssar, né? Ela vai muito além do que é sair do Egito, da escravidão de um opressor que era o faraó. Tem a ver com todo o conceito de um ser humano que às vezes está preso dentro do seu vício, dentro das suas paixões, dentro dos seus domínios internos, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus instintos, né? Então, a liberdade de Pêssar está exatamente nisso. Nós falamos na Haggadah de Pêssar um trecho onde falamos que em cada geração eh, temos que nos ver como se estivéssemos saindo do Egito. E de verdade, não é como se tivéssemos saído do Egito lá atrás. Nós estamos em cada geração, em cada ano que passa. Renovamos um ano, e agora, no mês da primavera, nós estamos com a oportunidade de florescer, com a oportunidade de nascer de novo, com a oportunidade de deixar o nosso eu do ano passado ser extirpado, todo o meu ego que se insuflou ao longo do ano, é o momento que eu tenho de, na festa de Pêssar agora, me ver livre desse ego, me ver livre desses mais maus estímulos, mais más desejos que vão nos deixando um ser humano orgulhoso, arrogante, um ser humano que não é a ideia principal
da festa de Pêssar, que é a ideia da humildade, da matzá, de ser uma pessoa que esteja pronta para servir a Deus, seja dentro das mitzvot para com Deus ou para com o próximo, com o ser humano, onde eu vou ser sensível à carência do próximo, onde eu vou ser sensível à carência do mundo. Agora, se eu estou voltado às prisões do meu ego, dos meus desejos, dos meus instintos, eu estou voltado para o meu eu, então eu sou um escravo das minhas vontades, eu sou um escravo, mesmo que eu vivo livre nas ideias modernas, mas sou um escravo do meu eu. Às vezes isso se transforma numa dependência química, do álcool, da droga, etc. Ou às vezes é da dependência da comida, ou seja, ou na dependência em geral. As pessoas são presas a alguma realidade e a festa de Pêssar é exatamente esse momento que a gente tem para nos nos prepararmos, né? Toda a ideia de que 30 dias antes de Pêssar nós começamos a estudar para Pêssar, desde a festa de Purim até a festa de Pêssar, a gente se prepara. Então não é apenas se preparar teoreticamente, a história da saída do Egito, conhecer os detalhes, não é somente isso. É, tem o lado filosófico, o lado de como eu transformo esse meu Pêssar no meu momento de libertação. Um, como pessoa física, e dois, como nação. Ou seja, o povo de Israel vai viver agora, nesse sábado à noite, a sua festa máxima de libertação. E isso não é apenas por uma questão pessoal, isso é uma questão nacional. Ou seja, também toda nação tem a oportunidade de, como a gente costuma dizer, antes do Pêssar, temos que queimar o Hametz. Queimar o Hametz significa exterminar todos os alimentos que são feitos das 5 espécies, trigo, cevada, espelta, etc., que são produzidos pão, etc., a gente queima tudo isso que pode ser fermentado ou foi fermentado. A gente queima, a gente extermina, terminamos e não sobra nada. No Pêssar, nenhum dessas 5 espécies que foram fermentadas podem existir. Ou seja, só essas espécies não fermentadas, ou seja, a matzá feita do trigo que não fermentou, ou seja, foi preparada em até um tempo, até 18 minutos. Só isso que a gente pode comer em Pêssar, alimentos dessas 5 espécies que não fermentaram. Então a gente tem a ideia de que tem que queimar é, o, antes de começar o Pêssar, queimar o que sobrou desse hametz. E a ideia não é apenas o hametz físico do pão, mas é toda essa ideia de queimar o nosso ser humano egoísta, de queimar o nosso ser humano arrogante, de queimar o nosso ser humano orgulhoso, de exterminar esse ser humano que vive num mundo de insuflado, para dar espaço para um crescimento, para um renascer de um ser humano com os atributos que a Torá nos ensina, de uma pessoa que faz o bem, de uma pessoa que cumpre com a sua missão nesse mundo, seja com as leis divinas ou com as leis humanas, ou seja, nós para com Deus e nós para com o próximo. Então, a ideia desse Herut, ela vai muito além somente de uma questão física. Ela tem a ver de uma questão pessoal e nacional. O povo de Israel tem essa oportunidade de deixar de lado os seus lados, suas brigas, seus conflitos e procurar ver o que tem em comum o ser humano e dentro da nação judaica para poder servir a Deus. Então, esse é o lado filosófico. Mas, logicamente, que eh, as pessoas estão acostumadas a estudar, a filosofar, e a gente vê pessoas do mundo inteiro lendo livros e ouvindo palestras, e estudam e filosofam, ou seja, as pessoas gostam de tudo isso. Mas, no fundo, vai chegar o sábado à noite e as pessoas têm que comemorar a festa. Como é que a gente faz isso do mundo das ideias para o mundo da prática? Como que a gente vai colocar na nossa prática do dia a dia, a noite do Pêssar, como a gente vai fazer esses nossos 7 dias serem realizados, porque no fundo as ideias têm uma ação prática, fica lá no mundo das ideias e ninguém mais dá acesso a isso. Você tem que transformar tuas ideias em ações práticas. E o nosso ritual é um ritual repleto de práticas. A noite do Pêssar é uma noite repleta de práticas. Eu novamente volto a falar que temos gravados no canal
a aula do ano passado com o momento, o passo a passo do momento da noite do Seder, como nós fazemos, a leitura da Haggadah, os 15 passos que temos, cada etapa da Haggadah, desde o momento que começamos a noite até o final da noite. Logicamente, também tem as aulas gravadas com os preparativos, o que se faz na prática com todo o processo de preparar a casa para o Pêssar. Então, já temos duas aulas gravadas nisso, não vamos repetir, isso é uma coisa simples de fazer, mas tem uns detalhes que são importantes, que são ligados especificamente a esse ano. Esse ano temos, não é comum, mas temos a noite do Pêssar, que ela é logo no sábado à noite. Ou seja, temos um Shabat que antecede, um Shabat que costumamos chamar de Shabat Gadol, o Shabat grande, que é o Shabat antes do povo ter saído do Egito, na época há 3.300 anos atrás, quando saíram do Egito, eh, onde era feito todo um processo, a oferenda pascal, e separava o carneirinho, eles sacrificaram o carneiro, fizeram um churrasco daquilo, e marcaram as casas com o sangue do carneiro, e o anjo da morte pula pelas casas, a história toda. Mas esse ano em especial, sábado à noite, envolve algumas questões que são interessantes, que são questões de prática, uma vez que no Shabat nós não vamos poder fazer como todos os anos, onde na véspera do Pêssar nós limpamos, fazemos a Bdikat Hametz, a busca do Hametz, e na manhã, antes da noite do Seder, a gente queima o Hametz, como eu falei. Esse ano a gente vai ter que fazer tudo isso um dia antes do Shabat. Esse ano a nossa prática vai ser um pouquinho diferente do que é todos os anos. Então, tem algumas coisas que são importantes de lembrar e falar. Logicamente, que todos aqueles que já começaram a se preparar para esse sábado à noite, esse Pêssar, já devem ter percebido que tem uma série de regras importantes que devemos preservar. No Shabat, a gente não pode botar fogo, queimar, então temos que fazer isso tudo na sexta-feira antes do Shabat. Mas temos uma obrigação de, no Shabat, fazer refeições e não podemos comer matzá. A matzá vai ser o nosso alimento a partir da noite do Pêssar. Ou seja, no sábado à noite temos a nossa mitzvah de comer a matzá. É o nosso momento de viajar no tempo, de comer a matzá e nos retratar a saída do Egito e entender o conceito da humildade. Porque a matzá é o chamado pão da fé. É o pão da fé, o pão da emuná em hebraico, onde nós damos consciência de que foi através dessa força divina que nos fez tirar do Egito, não foi somente dependendo de nós, porque nós estávamos tão presos à, à impureza do Egito, estávamos tão presos às ideias egípcias da idolatria, que realmente, diz a nossa literatura, só 20% do povo saiu. Ou seja, fomos resgatados por um milagre. Não é à toa que falamos do milagre da saída do Egito, não pelos milagres só que aconteceram, mas foi um milagre por si só, Deus ter piedade de nós e nos tirar do Egito, porque o povo estava preso a essas ideias, esses maus instintos que estavam no Egito. Então, na prática, nós comemos a matzá, e isso é feito na noite do Seder. Então, no Shabat que antecede, nós não comemos matzá, mas temos que fazer o kiddush no Shabat e comer os dois pães, como todo Shabat a gente come, as halot. Como fazer esse ano, uma vez que a nossa casa está toda preparada para o Pêssar? Então, temos que tomar o cuidado, primeiro de tudo, que toda a nossa refeição do Shabat esteja já livre do Hametz, uma vez que não dá para preparar do Shabat direto para a festa do Pêssar. Então, para a entrada do Shabat, temos que já ter a casa toda preparada, sem o Hametz. Mas a gente tem que fazer o pão, a brachá do pão, no Shabat, tanto no jantar quanto na refeição do sábado. Então, a gente costuma fazer, é tradicional, fazer a bênção do pão e comer em descartáveis e num espaço que não suje o suficiente para depois fazer a refeição normal. Ou seja, o quidus da sexta-feira de noite com o pão. Aqui em Israel é muito comum as pessoas comerem o pão
pão árabe, a pita, porque faz menos farelo e assim você pode manter a mesa e a casa toda limpa, uma vez que já está toda preparada para o Pêssar, e não ter pão espalhado. A halá normalmente esfarela e deixa muito pão para todo lado. Então, é muito tradicional que na sexta-feira se comam o pão esse, a pita. E no sábado, como nós tradicionalmente antes do Pêssar temos um horário máximo que é para comer o pão e depois queimar. Isso é feito normalmente nas primeiras 3 horas do dia. Então, o horário Brasil deve ser por volta das 10 horas da manhã também. Aqui em Israel é mais ou menos isso. Por volta das 10 horas da manhã, a gente deve terminar de comer. O horário do Brasil, eu não sei exato qual é. Aqui em Israel, 10 horas, a gente já deixa de comer o pão e devemos, sábado não dá para queimar, então devemos, se sobrou alguma coisa, jogar no lixo, o que sobrar, se é que sobra, né? Normalmente a gente pega um pedaço pequeno de pão para deixar para o sábado, para exatamente não ter que jogar fora e não sobrar, para se ter esse problema. E a gente, então, declama o que a Haggadah do Pessah fala eh, sobre a nossa declaração de que estamos exterminando esse hametz, queimando esse hametz, e que a ideia é que não teremos, se alguma coisa tiver na nossa casa ou nos nossos pertences durante essa semana, nós não damos isso como valor, ou seja, tiramos isso da ideia como um pão, ou seja, desmerecemos isso. A ideia toda é que trabalhemos de uma forma prática para que essa praticidade se transforme numa ideia interiorizada, ou seja, quando eu deixo de comer o hametz, quando eu queimo o hametz, quando eu declaro o hametz, estou mandando para o quinto dos infernos, queimando ele, literalmente. Significa que eu estou interiorizando a ideia de que o hametz vai representar toda a ideia da arrogância, do orgulho, das coisas que são negativas para o lado do crescimento humano. É, e isso eu deixo de lado. Isso eu tenho, nesse momento, a minha declaração de que show orgulho, show arrogância, tudo para fora. E é o momento de abrir esse espaço para nesse momento da primavera, nesse momento do renascimento, nesse momento do nascimento do povo, a oportunidade da matzá. O hametz com a matzá é curioso, né? Porque são feitos da mesma matéria, trigo e água. Só que o hametz, ele tem um tempo de fermentação. E é isso que a gente espera nesse Pêssar que a gente inicia sempre. E a gente não se baseia apenas no tempo, que muitas vezes a gente costuma dizer de enrolar ou passa tempo, né? E sim ser ágil, aproveitar num conceito que no judaísmo se traz muito, que é um conceito de zrizut, de agilidade. Muitas das mitzvot exigem da gente agilidade, porque se você não for ágil o suficiente, você perde o momento da mitzvah, você perde a oportunidade. Então nós desejamos para a gente, ao queimar o hametz, que a gente deixe de lado o hametz e sejamos como a matzah, na agilidade, na praticidade. Farinha com pão, forno, tal, pronto. 18 minutos, já está pronto o pão. O que significa isso na nossa vida? Você tem uma oportunidade de ajudar alguém, tem uma oportunidade de fazer uma mitzvah. E você fala, não, amanhã eu faço. Amanhã pode ser que não precise mais. Imagina uma pessoa que às vezes precisa da nossa palavra, do nosso apoio, ou uma visita de um doente. É uma mitzvah. Visitar um doente é uma mitzvah. Então, eu falo, amanhã eu vou. Amanhã pode ser tarde, né? Fazer as mitzvot de ajudar o próximo. Pode ser que amanhã ele não precise mais ajuda. Ele precisava naquele momento. Ele precisava da tua palavra naquele momento. E você falou, não, amanhã eu vou. Esse amanhã você enrolou, você deixou o tempo passar e você perdeu a oportunidade. Em hebraico, a palavra hametz tem no hebraico um uso de expressão para essa raiz da palavra, que significa leachmitz. Leachmitz é usado também como vinagrou. Em hebraico, vinagre é chometz. Quando o vinho passa do tempo, ele deixa de ser vinho e vira vinagre.
ou seja, ele deixa de ser yain e vira chometz. Ele eh, passou do tempo. Então, quando eu perco a oportunidade de fazer alguma coisa, eu perdi essa oportunidade, eu fermentei, na expressão, se fosse traduzir ao pé da letra. Então, essa é uma das coisas curiosas que a gente tem com relação à festa de Pessah, ou seja, não apenas nas ideias, mas também na prática. Então, que a gente possa, primeiro de tudo, levar em consideração que nesse Pessah, no Shabat que antecede, temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes as pessoas falam, mas é o Shabat, então eu vou me preocupar em fazer com as halot e comer aquele pão do Shabat gostoso. Na véspera de Pessah, esse pãozinho a gente vai comer ele na manhã só do sábado, um pedaço pequeno, de preferência um pão pequeno, e depois fazer a nossa refeição normal, sem o pão, até a refeição, a terceira refeição do Shabat, se costuma fazer também. Logicamente que se procura fazer isso mais cedo, exatamente para não chegar na festa, na noite do Pessah, de barriga cheia, uma vez que a gente precisa estar com fome também para a refeição que vai ter da noite do Seder. Logicamente que a refeição da noite do Seder começa mais tarde, porque nós temos todas as etapas iniciais do relato da Haggadah, até chegar ao momento da refeição, mas temos que ter apetite para comer a matzá, temos que ter o apetite para fazer as mitzvot que temos nessa noite, os 4 copos de vinho e tudo que se tem para fazer, de comer a matzá e o maror, a raiz forte. Ou seja, temos que estar também com fome para isso. Então, no Shabat, saber as regras exatas da prática. E nós, na sexta-feira, fazemos o kiddush normal com o pão, e no sábado, pela manhã cedo, até 10 horas da manhã, não se pode mais comer o pão. Então, as pessoas normalmente que vão para as sinagogas e fazem os seus rituais de sinagogas têm que estar preparados de que nesse sábado deve ser tudo feito mais cedo para que a gente possa estar pronto para a noite do Seder. Agora, isso do ponto de vista da praticidade. Temos que tomar o cuidado também de chegar na noite não cansado, uma vez que é uma noite extensa em relatos, em contos, em explicações. Se a nossa mesa é uma mesa com convidados, que é sempre muito bem-vindo. Na noite do Pessah, nós falamos sobre abrir a nossa mesa para os convidados, um trecho que a gente lê na Haggadah de Pessah, e é uma mitzvah importante também. Então, a gente fala, todo aquele que tem fome, que venha e coma. Então, logicamente que a gente também pode ter essa oportunidade de convidar à nossa mesa pessoas que são carentes, pessoas que às vezes são solitários. No mundo que a gente vive, tem muitas pessoas, às vezes são viúvos, divorciados, etc. E às vezes pessoas sozinhas, não têm família. Então, é uma oportunidade que a gente também tem de fazer essa mitzvah. Logicamente que tem pessoas que às vezes fazem isso em comunidade, o que também é muito bom, estar em grupo. Então, é uma oportunidade de lembrar isso. Então, é importante, primeiro de tudo, estar descansado para a noite do Pessah, e todo aquele que estuda e se prepara para, nessa noite, trazer novas ideias sobre o significado da liberdade, sobre a saída do Egito, os comentários, ou seja, é uma noite que é importante estar dentro do relato. A gente chama essa noite a noite do Magid, a noite do conto. Então, todos nós, os que são chefes de família e os que estão participantes da mesa, todos têm aqui uma mitzvah de participar desse relato. Então, é sempre importante nos preparativos, não apenas na parte da cozinha, não apenas na parte da limpeza, não apenas na parte das ideias filosóficas, mas também na prática. Eu tenho que relatar, eu tenho que contar. Então, estudar, ler alguma coisa, se preparar para algum tipo de insight, algum tipo de ideia que possa agregar dentro do relato da nossa noite do Pessah. Isso seja nós participando como convidados em famílias ou convidados em sinagoga, ou comunidades, ou nós mesmos com a nossa própria família, trazer sempre, e é bom também convidar pessoas à nossa mesa que participem, que tragam ideias, que tragam comentários, que tragam alguma reflexão sobre os trechos que são lidos da Haggadah. Então esse é o nosso, talvez, momento de preparação final, últimas
horas antes do Seder, a gente está na última semana, então, novamente, alguém que precisa da parte prática exata, é só clicar no link do nosso grupo, olhar lá as aulas passadas. Se quiserem, me manda mensagem no WhatsApp, eu encaminho direto o YouTube que foi da aula, que falamos sobre isso ano passado, mas para esse ano, um pouco de reflexão do momento que a gente vive, muitas vezes para entender que quando a gente queima o nosso hametz, queima a nossa arrogância, nosso orgulho, isso dá espaço para a gente também diminuir as distâncias e as discordâncias que existem dentro dos grupos sociais, da nação do povo judeu. E isso vai, quem sabe, aproximar para uma redenção. O mês de Nissan é o mês que a gente fala que Deus libertou o povo de Israel, redimiu o povo de Israel, e diz o Talmud que nesse mês redimiu e nesse mês redimirá. Ou seja, o povo tem nesse mês uma energia preparada para a salvação. Então, esperamos que assim seja em breve, e vocês todos aí tenham um bom Pesach Hag Sameach. A nossa próxima aula, provavelmente, não sei se vai ser no domingo, vai ser na saída do Pesach. Eu vou mandar mensagem se vai ser no domingo, senão faremos novamente na segunda-feira. Ok? Um Hag Sameach para vocês. E qualquer pergunta, novamente, podem mandar mensagem pelo grupo do WhatsApp. Um grande abraço para Ok, vocês. obrigado. O Tudo Hag de bom. Sameach para você também.